Semana passada foi marcada por um desabamento parcial de um edifício localizado no estado de Minas Gerais, município de Betim, na Grande BH, edifício denominado Incairo, e eu fui sugerido a fazer um vídeo analisando as possíveis causas deste desabamento. Então, eu costumo comparar a engenharia civil com a medicina, porque é muito semelhante. Imagina um médico chegando no local e ele encontra uma pessoa morta. O pessoal vai falar: pô, doutor, que esse cara morreu? Qual foi a causa? Ele, a princípio, vai analisar algumas coisas ali, né? Se tem um osso quebrado, tem sangue, olho esbugalhado, tripa para fora. Então ele vai analisar as possíveis causas, né? E depois, só com provas, que ele vai realmente atestar qual foi o motivo da morte. A engenharia civil é igual. Por que tem que ser diferente? Aconteceu um acidente, uma ponte caiu, um edifício caiu, a gente faz uma pré-análise, né, com o que é o que eu vou fazer agora, com vídeos, imagens, relatos, mas depois tem de ser feito exames, tem de ser feita uma perícia, que é o que inclusive está para sair o laudo pericial ainda deste desabamento, confirmando aí sim as causas deste acidente. Então tudo que eu vou fazer aqui é baseado em imagens, né? Uma pré-análise, ok? Então vamos lá. Primeiro é importante dizer que chuva ela não causa desabamento. Ela pode interferir, mas ela não causa desabamento. Imagina se chuva causasse desabamento. Todo dia um edifício ia cair. Aqui em São Paulo, principalmente, né? Todo dia ia ter um edifício caindo. Então, a chuva ela não causa desabamento. Segundo lugar, eu preciso falar só a diferença entre superestrutura e infraestrutura. A superestrutura é tudo aquilo que está acima do solo, seja alvenaria, né, as paredes, lajes, vigas, pilares, tudo que está acima. E a infraestrutura, tudo que está abaixo, o próprio solo, fundações, sistemas de drenagem. Então, eu vou dividir essa análise nos dois quesitos, na infraestrutura e na superestrutura. Vamos falar primeiro da superestrutura. A superestrutura, como a gente pode ver nesse vídeo aqui, realizada por um helicóptero, as imagens aéreas, aparentemente a superestrutura aqui está boa, porque visivelmente ela não aparenta conter rachaduras, fissuras. Aparentemente esta região aqui da frente, ela se encontra ok, ela se encontra rígida. Então, nos leva a ter uma pré-análise de que o problema não foi na superestrutura. Não foi problema de aço, não foi problema de concreto, dosagem de concreto, traço. Nos leva a ter esse entendimento, né? Cálculo errado, espessura de viga, altura de viga, espessura de laje, nos leva a ter essa breve conclusão de que não foi problema na superestrutura. Agora, falando da infraestrutura, a gente pode dividir em duas partes, em solo, propriamente dito, e em fundação. Vamos falar primeiro do solo. O solo, eles têm algumas propriedades que o tornam solos ruins, os solos problemáticos que a gente costuma dizer. São alguns solos problemáticos. O primeiro, o solo colapsível. O solo colapsível, ele é bastante poroso e possui um alto índice de vazios. O que eu quero dizer com isso? Existe o solo, propriamente dito, a terra, só que ele tem muito interstícios no meio dele, muitos espaços vazios. Então, o que acontece? Quando esse solo submetido a uma carga, ele colapsa, né? Ele sofre um recalque bruto. Porém, este provavelmente não foi a causa do desabamento deste edifício, porque a estrutura ela já estava ali há um bom tempo. Então, ele não sofreu esse recalque assim de uma hora para outra, ok? Como acontece no caso do solo colapsível.
Solo colapsível ele é submetido a uma carga e ele desaba e pronto, acabou. É um dos principais problemas da engenharia, o solo colapsível. Ao contrário do solo colapsível, a gente tem o solo expansível. O solo expansível é caracterizado por possuírem moléculas intermediárias de alumínio ou magnésio. É uma estrutura octaédrica de alumínio ou magnésio. E recheada, né, em cima e embaixo dessa estrutura octaédrica, tem uma estrutura tetraédrica de silício. Então é um sanduíche, né? No meio a estrutura octaédrica de alumínio e magnésio, em cima e embaixo uma estrutura tetraédrica de silício. Essa composição do solo ao longo de sua porção, um solo naturalmente heterogêneo, né, com propriedades distintas em diferentes pontos, quando chove, quando tem excesso de umidade, esse solo expansível ele naturalmente se expande, né? Essa estrutura se expande, meio que você estivesse colocando água dentro de uma bexiga, ela vai se expandir. Então, só que uma característica muito comum do solo, fundamental do solo expansível é que ela acontece de forma lenta, né? Vai chover hoje, vai chover amanhã, vai chover mês que vem, mesmo que seja uma chuva intensa, esse solo ele vai se saturando aos poucos e essa estrutura octaédrica e tetraédrica ela vai se saturando aos poucos e aí o solo se expande e aí há o tombamento da fundação, né, o tombamento da sapata, tombamento de edifício. Mas a gente pode perceber também que não foi esse motivo, porque não houve tombamento aí, mas sim um desabamento parcial e também foi uma forma repentina e não teve problemas. O solo expansível ele causa fissuras. Uma fissura muito comum dos solos expansivos é a que vem de baixo e vai se abrindo assim ao longo do edifício e a gente não pode encontrar aí. Então solo colapsível, solo expansível, a gente descarta essas causas. E outros solos problemáticos são zonas kárticas e também problemas com sismicidade, mas com certeza não vem ao caso, né? Então, problema de solo problemático, né, a gente pode de primeiro momento descartar. Agora, a gente falou do solo, vamos falar agora do segundo elemento da infraestrutura, que é a fundação, né? E para fazer uma boa fundação, primeiramente é de suma importância, é obrigatório realizar uma sondagem, né? Fazer um laudo de sondagem, fazer uma investigação do subsolo, né? A sondagem é justamente essa prospecção do subsolo. A gente vai analisar, estudar aquele solo, ver a resistência do solo, ver o nível da água, ver a formação do solo, característica do solo, para poder executar a melhor fundação, para poder projetar, calcular a melhor fundação e, consequentemente, a estrutura do edifício. Então, é de suma importância realizar a sondagem. E aí, o que nos leva a provavelmente dizer que pode ter sido uma má interpretação do laudo de sondagem ou uma execução da fundação não de acordo com o que o solo realmente é, né? Então, essa pode ter sido, por exemplo, uma causa, ok? Ou às vezes, né, nem realizar o laudo de sondagem, né? Independente se é edifício, casa, sobrado, kitnet, é de suma importância fazer esse estudo do solo, ok? Então, naquele laudo de sondagem nós vamos verificar se a argila é mole, né? O solo, né, argiloso, se o toso é arenoso, se a argila é mole ou se a areia é fofa. Importante, né, fazer essa diferenciação. Não existe areia mole, areia é fofa. E não existe argila fofa, argila é mole. Então, quando a gente fala de solos moles, ou é uma areia fofa, né, um silt argiloso, uma argila mole, ok?
Então no laudo de sondagem a gente verifica essas características do solo para fazer uma melhor fundação. Uma fundação mais profunda, uma fundação mais robusta, né, um aço. Então a gente tem de fazer esse projeto de fundação adequado para esses solos que eles encharcam e tem esses problemas de solos moles, ok? E a escolha do tipo de fundação também é importante. Fizemos uma análise do laudo de sondagem. Agora vamos escolher um tipo de fundação. Existem muitas possibilidades de executar uma fundação, né? Estaca em sapata, né? Fundação direta em sapata, em radier, mas também estacas muito comuns em edifícios, né? Estaca hélice contínua, estaca raiz, tubulão, estaca Strauss, estaca pré-moldada de concreto armado. Uma estaca Strauss, por exemplo, uma estaca Strauss localizada em terreno saturado, em terreno mole, em solo mole, uma estaca Strauss sem encamisamento, ela rompe o fuste, ela tem o seccionamento do fuste. Imagina você tem um solo super mole e jogar concreto dentro, provavelmente ele vai ser seccionado, né? Então ela não é mais indicada para esse tipo de solo sem o seu devido encamisamento. Então pode ter ocorrido, se for uma estaca escavada como a estaca Strauss e num solo mole, pode ter havido o seu rompimento, o seu seccionamento da estaca. Mas isso é super fácil de resolver, super fácil de analisar com ensaio de integridade, o chamado ensaio de integridade pitch, que você vai com um martelinho na cabeça das estacas e vê se elas estão íntegras, se não ocorreu o seccionamento, né? Então esse tipo de ensaio nas estacas escavadas, principalmente, ele deve acontecer, ensaio de integridade pitch, ok? E aqui eu peguei uma imagem do Google Earth antes da construção desse edifício, e aparentemente, olhando essa porção de solo aqui, eu acredito que seja uma argila siltosa. Então, devido à capacidade da argila siltosa, né, o índice de penetração da argila siltosa, o peso específico e o índice de permeabilidade, o coeficiente de permeabilidade, nós executamos a fundação de acordo com esse tipo de solo, ok? Então, e a gente percebe aqui também, né, ao redor, né, uma mata em que tudo aberto aqui, claro, né, e ao longo do tempo, quando vai chovendo, o solo ele vai encharcando, né? Então o nível de água se eleva e nós temos que tomar esse cuidado na hora de executar uma fundação. Então por isso é muito importante contar com um engenheiro de fundações, um engenheiro estrutural, para realizar a fundação, seja de qualquer construção. E aqui, numa imagem também que eu peguei na internet, a gente vê o outro lado do edifício, né? O edifício que desabou. E aqui nós podemos perceber trincas, que não são mais trincas, né? Rachaduras já, né? neste formato aqui. E esta rachadura é muito típica de recalque de fundação, que os engenheiros civis que fizeram essa análise estão fazendo essa principal causa, o recalque da fundação. Como eu disse, né? Uma fundação mal executada, uma fundação errada, cota de assentamento, né? Conta de ponta no lugar errado, né? Um local que não tem resistência, um local mole, então ela recalca. Então, o recalque da fundação, ela causa esse tipo de rachadura aqui no edifício, né? Então, a gente pode notar que possivelmente esse pilar aqui dessa fundação, desta ponta aqui da estrutura tenha recalcado, ok? E outro ponto também importante que eu quero destacar é este muro de contenção aqui embaixo, esse muro desabou. Então, o que pode ter acontecido também, que a gente não pode descartar? Esse muro de contenção, ele tombou, ele desabou,
e caiu sobre os pilares. Os pilares são as pernas das edificações, né? As nossas pernas, e quando a gente está jogando bola, né? Alguém encosta na perna ali, dá um chute na perna, a gente desaba, né? Semelhantemente também é com o edifício, né? Se a estrutura de contenção ela caiu antes e caiu por cima dos pilares do edifício, ele também pode cair. Por que não, né? Então essa também pode ser uma possível causa. Ah, mas e as rachaduras ali? Você não falou que era recalque de fundação? Sim, se essa estrutura caiu por cima dos pilares e esse edifício ele veio a ceder, também causa esse tipo de rachadura, ok? Então são pré-análises, né? Claro que a gente vai aguardar o laudo pericial para realmente atestar qual foi a causa deste desabamento, mas é importante citar essas coisas, né? Em resumo, chuva não causa desabamento, né? Ela pode motivar, como encharcamento do solo realizado, localizado em um local onde foi executada uma fundação mal feita, um dimensionamento mal feito, né? E execução, mas nos leva a dizer que com todas essas considerações que o problema foi de infraestrutura e não de superestrutura, ok? Então é isso que eu tinha para falar. Se vocês têm alguma consideração também, quiser falar alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. A gente analisa junto. Claro que existem outras causas, né? Possíveis causas, existem mais, né? Se eu fosse falar de todas, seria um vídeo muito extenso. Então, fico feliz de vocês terem voltado lá na enquete que eu fiz sobre eu fazer o vídeo. E brevemente a gente volta a conversar mais sobre esses problemas, ok? Até a próxima!